Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia o Senhor nos deu mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um dia que possamos contemplar a beleza, a grandeza, o poder, a santidade de Deus. O tema da palavra de hoje é sozinho, não. E hoje vamos meditar no livro de Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 19, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando representá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem,
contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos presos em algo e achamos que é impossível escapar de lá? Essa prisão que Pedro estava era uma prisão de máxima segurança. Uma prisão onde havia várias portas, várias trancas. E para um homem era impossível escapar delas. Mas para Deus não. Enquanto Pedro estava ali dormindo. Por que Pedro estava dormindo ao invés de estar assustado ou desesperado? É que Pedro, naquele momento, se lembrou de Jesus quando eles estavam no meio daquela tempestade e o Senhor Jesus dormia e os apóstolos estavam apavorados. Então Pedro, naquele instante daquela sua prisão, ele se lembrou de Jesus e descansou no Senhor, porque ele sabia que Jesus tinha um plano para ele de salvação. Ele sabia e confiava totalmente em Jesus, que Jesus iria tirá-lo dali. Então Pedro dormiu naquela prisão. Mas acredito eu que antes dele dormir, ele orou ao Senhor e entregou aquela situação ao Senhor, dizendo ao Senhor: Deus, o que é impossível para mim, sair dessas prisões, para ti não é. Me deitarei e descansarei, e entregarei em tuas mãos os meus inimigos. Então, irmãos, mesmo que por detrás daquelas portas, daquelas prisões, daqueles guardas ali todos guardando a Pedro na prisão, tinha a igreja orando por Pedro. E assim devemos nós. Pedro descansou no Senhor. Pedro lembrou de quando eles estavam no barco e o Jesus dormia. Pedro fez teve a mesma atitude, dormiu na prisão. Mas ele sabia que Jesus iria tirá-lo dali e sabia que fora dali os seus irmãos oravam e clamavam a Deus. Mas olha que interessante. Quando viram a Pedro, eles não acreditaram que era realmente Pedro, que o Senhor tinha tirado Pedro daquela prisão, e acharam que era um anjo parecido com Pedro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas todos nós temos um anjo da guarda. Isso é verdadeiro e isso está na Bíblia. E para eles, o anjo parece com cada um, com a sua fisionomia, com sua característica. Por isso confundiram Pedro com o anjo. Mas não, irmãos, era Pedro. Então, naquele momento, a própria igreja duvidou. Foram incrédulas. Mas Pedro não. Pedro sabia em quem ele descansava. Pedro sabia em quem ele dormia. Então, além de nós orarmos, intercedermos
pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Quando o milagre dele acontecer, não devemos duvidar, mas sim crer e agradecer a Deus pelo milagre. Só que, infelizmente, isso não tem acontecido no meio da igreja. As orações têm sido enfraquecidas, têm sido por objetivos menores. Por isso que muitas coisas, muitos milagres não têm acontecido no meio de nós. Porque as pessoas estão sido incrédulas, duvidosas, atribuladas, angustiadas, desesperadas. Quando o Senhor diz: descansa em mim, eu enviarei o meu anjo adiante de vós, abrirei as portas, quebrarei os ferrolhos, as cadeias, as portas de bronze. E o povo está duvidando. É comum nós sentirmos medo, é comum nós nos desesperarmos diante das nossas dificuldades, aflições, enfermidades, injúrias e perseguições. Mas devemos aprender com essa passagem, com este exemplo de Pedro. Porque este exemplo ele tirou do Senhor no momento daquela tempestade onde todos estavam aflitos e amedrontados. Jesus dormia, porque sabia que o mar obedeceria sua voz. E assim, aquela prisão também obedeceu a sua voz. Então, irmãos, orem uns pelos outros, mas não duvide do milagre do seu próximo. Não duvide que Deus ouve a oração de intercessão pelo seu próximo, mas se alegre com ele. Adore ao Senhor com ele no momento do seu milagre. Sejam gratos ao Senhor, porque não adianta orar e interceder e no momento do milagre não acreditar que foi Deus. E assim foi com esses irmãos. Eles não acreditaram. Veja, irmãos, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou. Somente a criada reconheceu a voz de Pedro e se alegrou. Que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E o resto dos irmãos chamaram de louca. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Eles não acreditaram, irmãos, que de fato era Pedro, que Deus tinha ouvido a oração deles e o tirou daquela prisão. Eles confundiram Pedro com o anjo de Pedro. E, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Até hoje temos Tomé no meio de nós. Até hoje tem Tomé que só acredita vendo. Tomé só acreditou que Jesus tinha ressuscitado depois que o viu, depois que o tocou nele. E assim tem sido a igreja até hoje. Só acredita vendo e tocando. Então por que ora?
Então, que Deus é esse que estão orando? Irmãos, não podemos ser assim, incrédulos. Nós temos que ter a consciência de um Deus poderoso, que nós não sabemos a imensidão do seu poder. Não acreditem por ouvir falar que Deus fez isso, Deus libertou aquele. Acredite também que na sua vida irá acontecer, Deus irá ouvir a tua oração. Creia que as portas se abrirão, que os cadeados, ferrolhos cairão por terra, sim. Creia que o Senhor enviará o anjo para te livrar, para te guardar. Eu não sei por quem vocês têm orado. Eu não sei o que tem pedido a Deus. Neste momento, aquela igreja orava para que Deus não permitisse que tirassem a vida de Pedro e que tirasse daquela prisão. Porque Tiago já tinha sido morto à espada. E tinha sido para aquele povo um espetáculo, porque eles matavam os apóstolos e colocavam em praça pública para zombar. Irmãos, será que hoje a igreja não tem feito as mesmas práticas? Tem zombado dos atributos de Deus? Tem zombado dos mistérios, da soberania, do poder de Deus? Porque eles zombavam. Não façam isso, irmãos. Acredite que Deus é o mesmo Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã e eternamente. Então aprendam a orar uns pelos outros, mas também a acreditar que Deus ouve a oração intercessora e que Ele faz o milagre, que Ele envia o anjo. Não se preocupe. Estamos passando por vários momentos de nossas vidas, mas nós não estamos sozinhos. Por mais que nós sintamos que estamos sozinhos, muitas vezes falamos, não tem alguém para me estender a mão, não tem alguém para me socorrer, para me ajudar. Por que que Deus não envia pessoas para prover no meu celeiro, prover na minha vida? Irmãos, não estamos sozinhos. Isso é apenas algo imaginário da nossa mente. Deus está conosco a todo tempo. É que muitas das vezes nós queremos a atenção do ser humano. Muitas vezes nós nos fazemos de coitadinhos, de miseráveis. Muitas vezes nós queremos as migalhas do ser humano. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Parem de se sentir assim, irmãos. Não busquem por migalhas, mas busquem pelo verdadeiro milagre que só Deus pode conceder a cada um de nós. Para alguns, viver sozinho é fácil. Para outros, no entanto, não. E nesse sentido, penso na vida espiritual. Que não devemos levar sozinhos. Pelo contrário. É importantíssimo vivermos em união, ligados espiritualmente uns aos outros. E na história que lemos hoje, irmãos, vemos uma igreja unida num propósito de oração por Pedro, possivelmente pela sua libertação. Afinal, alguns da igreja já haviam sido presos e Tiago já tinha sido morto. E agora mais um líder estava prestes a ser morto.
e a servir de espetáculo para o povo. A igreja se reuniu e estava em oração incessante. Lemos também tudo o que aconteceu como resultado daquelas orações. Glórias a Deus por isso, pois nos anima a orar e mais ainda, a perseverar em oração pelos mais diversos motivos. Se você tem orado por algo que esteja dentro da vontade de Deus e que não aconteceu ainda, persevere em oração. Não desista. Por outro lado, não sei se você faz parte de alguma igreja, de alguma comunidade ou não, mas quero incentivá-lo a fazê-lo, porque precisamos uns dos outros, apoiando-nos mutuamente, principalmente em oração. Como é bom saber que outras pessoas estão orando por nós. Pelo menos a mim, isso anima, fortalece e incentiva a continuar firme com o Senhor Deus e com a sua igreja. Todos nós passamos por altos e baixos, quer sejamos cristãos ou não, mas é nessas horas críticas que não estar sozinho faz toda a diferença, pois sei que tenho pessoas importando-se comigo e orando por mim. Algumas vezes, pessoas que nem me conhecem oram por mim, como eu também já tenho orado por desconhecidos. E me alegro com as respostas a essas orações. Não se isole. É verdade que algumas vezes passamos por decepções com pessoas, mas isto não nos deve levar a andar espiritualmente sozinhos. Precisamos uns dos outros para uma vida espiritual sadia. Em Atos 12:5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ore, irmãos. Ore pelo seu próximo. Quando eu digo próximo, irmãos, é aquele que está próximo de você. Não sei se você virou o rosto, não sei se alguém te falou uma palavra que te feriu, não sei se você está brigado com alguém, mas ore por ele. Ore para que Deus guarde o coração dessa pessoa. Ore para que Deus aquebrante o coração dessa pessoa. Ore para que Deus o tire dessas prisões. Conhecendo-nos ou não, oremos uns pelos outros, fortalecendo-nos mutuamente. Orem, irmãos, que Deus ouvirá dos céus as vossas orações e fará assim como fez com Pedro. Irmãos, Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas. Essa vida que levamos aqui na terra, irmãos, não é só de sofrimento. Não é só de aflições e angústia. Jesus disse que teríamos aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus já venceu por nós. Agora cabe a nós aceitarmos e termos o ânimo que ele disse que nós teríamos que ter. Creia. Não sei quantos dias, quantas horas, quantos meses ou quantos anos o milagre vai chegar na vida de cada um. Mas eu tenho certeza que Deus já decretou a vitória para as nossas vidas. A última palavra vem do Senhor. Pedro estava naquela prisão, uma prisão máxima. Mas não foi a prisão que deteu o poder de Deus. Nada pode deter a Deus. Se Deus está agindo, quem o impedirá, irmãos? Ninguém impedirá o Senhor de fazer na minha e na sua vida o que Ele já escreveu
o que Ele já determinou e decretou. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Não desista, irmãos. Persista. Vão em frente. Crendo e não duvidando no coração que Deus fará o impossível para cada um. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.